Olá você, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos estreando o nosso programa, um novo canal aqui de Imperatriz, da região Tocantina, por que não dizer da região sul do estado, porque a partir de hoje nós vamos ter mais um canal de entretenimento, um canal de muita diversão, um canal também de notícias, onde nós vamos trazer aqui muitos entrevistados, sejam eles pessoas da sociedade civil organizada, deputados federais, estaduais, políticos de uma forma geral, tá? E claro, o objetivo é sempre manter o senhor e a senhora bem informados. Você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado mesmo pela sua audiência e pelo canal aberto, muito obrigado também da mesma forma. Olha só, hoje nós vamos estar entrevistando nessa estreia com muita honra a doutora Graça Carvalho. Sem comentários, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor para todos vocês, apesar de que Imperatriz e a nossa região Tocantina já a conhece muito bem. Mas aqui, na minha frente, dois grandes profissionais que estão dentro desse projeto, estão conosco, escolhidos a dedos, grandes jornalistas, grandes profissionais de Imperatriz e da nossa região, também fazendo parte desse grande projeto. Eu queria que, inclusive, vocês dois, começando pelo Antônio em Contexto, se apresentassem aí para o público de casa e, claro, para aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Valeu, Antônio. Barrancast, para você que se liga, seja boa tarde, seja boa noite, independente da hora que você esteja acompanhando aqui, no caso da internet, e na TV aberta, no horário que você, claro, está se ligando aí agora. Bom, satisfação estar por aqui nessa nova iniciativa, aqui capitaneada pelo Kleber Carvalho e o Roflis Tobias, também com o apoio técnico aqui do Siriano e ladeado aqui pelo nobre Holder Arruda. Vamos em frente, que vem chumbo quente por aí, como é que se diz por aí? Chumbo grosso. E a cobra... A cobra vai fumar, é os adágios populares, mas nós vamos tratar o assunto aqui com a seriedade que ele requer. Isso. Holder Arruda, na sua apresentação, por gentileza, você é um dos grandes criadores desse projeto também, eu queria que você explicasse, porque já vem muitas informações, perguntas nas redes sociais, por que o Barran? Por que o Barran? Na sua apresentação, já explica para nós aí. Barrancas, né? Boa tarde, bom dia e boa noite, porque independente do horário que você estiver nos acompanhando, né? Porque é bom falar que o podcast Barrancast, né? Que deriva do nome Barrancas do Rio Tocantins, é sempre utilizado aí pelos poetas, pelos escritores de Imperatriz, e inclusive está na música que recentemente ela se tornou patrimônio de Imperatriz, né? A música ali do nosso Carlinhos grande Carlinhos Veloz, Imperador Tocantins. Né? Cantado também por Zeca Tocantins e realmente até Alcione, né? Isso. Chegou a cantar Clássico, o clássico do Rio Tocantins, e lá cita essa frase do Barrancas, né? Que são os barrancos do Rio Tocantins, e o Barrancast, por que não Barrancast? Porque tem tudo a ver realmente com a região tocantina, né? Voltando a falar aqui, eu falo independente do horário, porque a gente vai estar realmente nas redes sociais, no YouTube, e lá, independente do horário que você tiver, a gente vai estar atualizado aí nos cumprimentos, né? Beleza, então. Vamos agora começar a nossa série de entrevistas, né? Começando pela doutora Graça Carvalho. A doutora Graça, já toda a cidade de Imperatriz, a região sul, o estado do Maranhão, já conhece porque ela já trabalhou em todo o estado do Maranhão. A doutora Graça, com seu boa tarde, com seu bom dia, com seu boa noite, seja bem-vinda pela primeira vez na estreia do programa Barranquetes aqui nesse novo canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para a senhora. Olá, Kleber. É um prazer estar aqui no programa, iniciando. Eu espero que vocês tenham muito sucesso, que o programa seja visto, que agrade as pessoas e que aqui se discutam coisas de interesse da cidade, que venham acrescentar, somar, para melhorar a nossa qualidade de vida, porque Imperatriz tem sido uma cidade muito sofrida, a gente vai falar sobre isso depois, mas que esse programa realmente sirva para dar uma levantada no ânimo das pessoas e a gente possa interagir com eles e estar com você melhorando a sua vida.
Olá, Antônio em Contexto, Holden Arruda. Holden Arruda, que foi meu colega lá no Conselho de Saúde, ele era conselheiro, né? A gente só estava lá, quer dizer, nós éramos da oposição, então a gente deu a nossa contribuição, conseguiu. Eu falei uma vez para um dos conselheiros lá, alguns, eu disse, olha, eu estou saindo porque não consegui fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer no conselho, eu contribuí pouco, e eles me disseram, não, a senhora está muito enganada, a senhora contribuiu demais. Se não fosse a senhora ali dentro, a coisa tinha andado muito pior. Então, eu terminei ficando um pouco contente com isso. Então, é um prazer. É importante falar que a senhora tem muitas ações, né? Porque foi conselheira de saúde, juíza aposentada, faz parte do Fórum da Sociedade Civil e advogada, né? Aí eu pergunto, a senhora atua em questões sociais dentro do direito, assim como advogada? Vamos dizer assim, faz também filantropia como advogada ou só é questão mais profissional financeira? A gente faz. Sempre tem que fazer alguma coisa, porque sempre aparece alguém que não pode pagar, que a defensoria está muito sobrecarregada, porque nós temos uma defensoria pública, que, aliás, eu quero aqui fazer um elogio. Os nossos defensores públicos são muito trabalhadores, tratam as pessoas muito bem, e é uma instituição que está dando certo em Imperatriz. Defensoria Pública aqui na perto da Praça Brasil, do hotel aqui da esquina, com defensores muito atuantes no trabalho deles. Inclusive estão pedindo aumento na Assembleia, né? A Defensoria Pública. É justo, né? É certo. Parece que aumentou no Supremo, aí veio o efeito cascata. Né? Efeito cascata. Eu achei que já era natural, né? Mas passa pela Assembleia, tem que depender do votinho lá dos 46, né? Desse negócio de todo mundo querer reajuste, é que passou o movimento Fica em Casa, a economia se vê depois. Aí descobriram que não dava para deixar para ver depois a economia, né? Aí tem que cobrar os atrasados, né? É isso aí. Doutora Graça, Holden Arruda, Antônio em Contexto, a gente tem aqui alguns critérios a seguir, umas regras, tudo tem regra, né? Nós temos horário aqui a cumprir certinho. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro bloco de intervalo comercial, só lembrando que nós estamos trabalhando em nome de Impera Bijux, né? Tudo que você quer para encontrar lá em bijuteria, para você ficar mais bela, mais bonita, mais elegante, vá lá na Impera Bijux, além do segundo calçadão de Imperatriz. Você chega lá e fala com o nosso amigo Clésio. Clésio é o vice-prefeito do Tocantins, também ligado à nossa programação e é um parceiro fiel ao nosso programa. Lembrando também que nós estamos trabalhando em nome de Júpiter Internet. Quer ficar conectado com aquela conexão sem interrupção? Então você tem que fazer logo a sua assinatura. Procure lá, Júpiter Internet, conectando Imperatriz e a região, o estado do Maranhão, desde 1997. Primeiro bloco de intervalo, logo em seguida, a gente vem esquentando essa conversa por aqui. Eu volto já. Já pensou trabalhar em home office, jogar online, assistir filmes e séries sem problemas de conexão? Chegou o pacote que você esperava. Internet em ultra velocidade na Júpiter Imperatriz. Até 500 megas por apenas R$ 99,90 por mês. Isso mesmo, só R$ 99,90. A primeira mensalidade só é paga 30 dias após a instalação. Consulte nossas condições contratuais e faça viabilidade técnica. Ligue e assine agora. 99 3529 3131. Júpiter Internet, 25 anos conectando pessoas. Olha, eu quero apresentar para você agora 3 lojas com segmentos totalmente diferentes. Agora, a primeira te deixa sempre bela e elegante com produtos de qualidade. Eu estou falando da Impera Bijux. Aqui você encontra bijuterias, maquiagens e acessórios em geral. Impera Bijux, bijuterias e acessórios atacado e varejo. Avenida Getúlio Vargas 785, no Calçadão B de Imperatriz. Olha, o nosso Barra Enquetes está de volta. Nós queremos agradecer a grande audiência. São milhares de pessoas que nesse momento estão nos assistindo pelas nossas plataformas digitais. Muito obrigado mesmo pela grande audiência. Olha, eu já queria começar aqui, inclusive os nossos colegas podem fazer qualquer tipo de pergunta para a doutora Graça. Eu disse para a doutora Graça que ela é uma soldada preparada para qualquer tipo de pergunta, porque
um passado bem recente, não é uma redundância aqui, mas eu fiz uma pergunta para um prefeito, um ex-prefeito, e ele veio em cima de mim pesado, né? Eu só perguntei se ele já tinha jogado a toalha. Então isso repercutiu de uma forma tão negativa, porque a pergunta foi tão simples, mas ele veio com uma resposta meio que grosseira. Mas é um grande amigo meu, tá? Inclusive está ligado no programa. Nosso amigo Madeira. Obrigadão aí pela grande audiência, Madeirão. Doutora Graça Carvalho, salvo engano, a senhora já foi candidata por 2 vezes, né? Uma para deputada federal e uma para prefeita de Imperatriz. Se eu estiver enganado, a senhora me corrige. E nessas 2 empreitadas, a senhora não teve sucesso, ou seja, não teve aquela vitória alcançada, como aquela conquista alcançada de ganhar realmente um cargo eletivo, do qual a senhora galgou. A minha pergunta, o que a senhora atribui ao insucesso político seu? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão acostumadas com um tipo de candidato que eu não faço esse tipo, eu sou um pouco diferente. Para votar em doutora Graça, as pessoas têm que valorizar a qualidade da candidata, valorizar o preparo intelectual, moral, a iniciativa de trabalhar em todas as áreas, a preocupação com a cidade, uma pessoa séria que, de fato, vai fazer o que promete e que não promete coisas que sejam impossíveis e tal. E tem uma outra coisa que pesa demais em uma eleição, em uma campanha eleitoral, é a questão da compra do voto. Gente, a gente não pode deixar de falar nisso. E eu quero aproveitar, já que eu toquei no assunto, para pedir ao povo de Imperatriz, mais uma vez, eu venho batendo nisso há muito tempo nessa tecla, que a gente precisa levar a campanha eleitoral, o período de preparo para a escolha do mandatário da cidade ou do estado ou da república, a gente tem que se preparar durante o mandato dele e observando o que ele fez, o que ele poderia ter feito, o que deixou de fazer, vendo a qualidade da gestão. E na época da campanha eleitoral, que agora está muito curta, a pessoa realmente escolher o que tiver de melhor lá. E os requisitos para um candidato, que eu acho, é essa coisa, seriedade, embora não seja muito simpático, porque as pessoas dizem, doutora Graça, eu já ouvi dizer, ela não agrada muito o eleitor porque ela é muito séria, ela é polêmica, ela é chata. Tem até uns que dizem que eu sou chata. Inclusive no nosso grupo aqui, do Banquetes, alguém disse assim para nós, olha, vocês já vão estrear mal. Já vão estrear com a doutora Graça Carvalho. Não foi, vamos explicar. Não foi do grupo aqui pequeno, mas do grupo da rede social que tem criado. É que é normal, é a mesma coisa que ela está falando. Em todo lugar vai ter gente que vai agradar. A gente responde esse tipo de pessoa assim, tipo assim, a verdade dele não é a nossa verdade. Cada um tem sua opinião, há divergências. Com certeza, e sempre vai haver divergências. Então, o que eu penso assim, o que é que tem que ser valorizado num candidato? É séria? É uma pessoa que trabalhadora, que tem visão de gestão, visão da cidade, uma visão correta sobre a cidade, sobre a necessidade de qualidade de vida, de um gestor fazer as coisas bem feitas, de levar a sério, não ter aquele prefeito que só pensa em construir praça. Praça não dá qualidade de vida, é bonitinha e tal, mas o que dá qualidade de vida... Doutora, eu vou interromper. A senhora, pelo que a senhora falou e eu entendi um pouco, vou ser muito leigo aqui com a questão não, mas parece que ficou assim, o eleitor não está preparado para votar em alguém qualificado. O eleitor realmente não está.
O que ele procura saber numa pessoa é se ela é simpática, se ela sabe contar piada. Eu vi o Madeira. O Madeira foi eleito várias vezes a deputado federal. Picanha e cerveja, então, porque parece que a senhora está bem parecida com o Bolsonaro, então, né? Porque o pessoal dizia, desculpa interromper mais uma vez, mas o podcast é isso mesmo, né? É que não votou no Bolsonaro porque ele era arrogante, ele não era simpático, e já o empresário estava preocupado era com a economia. Aí que o eleitor vai votar por quê? Porque acha bonito, simpático, ou porque a economia vai bem? Aí a senhora entra na mesma questão, né? A senhora é a Bolsonaro de Exatamente. Imperatriz. Eu então. quero contar aqui uma historiazinha rápida, para ver se o eleitor, se o cidadão entende melhor isso que eu estou querendo explicar. Eu estive em um seminário uma vez no Paraná, de juízes, e era em época de eleição, e eu perguntei para um grupo de juízes que eu estava, paranaenses, que eu estava participando com eles, eu perguntei, gente, quem é que vai ganhar a eleição aqui? E uma juíza me disse, olha, nós aqui vamos votar no candidato. Eu não lembro bem se era Jaime Lerner ou se era aquele outro. Não é o comunista, não, é um outro. E nós vamos votar nele. O cara é grosso, dá coice, mas é honesto, trabalhador, competente, já governou uma vez e o estado do Paraná cresceu sob a administração dele. Então, essa história que eu quero trazer para dizer para vocês. Não é o candidato que conta piada, que compra voto, pelo amor de Deus. Essa história da compra do voto não pode mais acontecer. Uma intervenção aqui rápida nessa questão de compra de votos, porque eu vejo muita gente reclamar de quem compra voto. E desde que eu tenho 51 anos de idade, não tenho vergonha de dizer para ninguém, e desde que eu me entendo por gente, que eu escuto essa história de compra de votos. Agora, existem N formas de compra de voto. Quem lembra aqui do episódio Sacolinha, que chamavam Sacolinha do saudoso Davi? Lembra? Hoje a sacolinha está em voga e de peso. A chantagem eleitoral ela está formalizada. Você acompanhou uma propaganda eleitoral de nível nacional, onde tinha lá na tela da TV, de um lado, se você votar aqui nesse candidato, você tem lá, aí aparece um pratinho com um bife, um arroz, um feijão, você vai comer. Aí se você não votar nesse candidato, votar naquele, aí aparece o prato vazio. Então, isso é chantagem emocional, chantagem via estômago. Então, são inúmeras as formas. Você vê um profissional liberal, e aí não se ofenda, seja um médico, seja um advogado, seja um empresário, seja quem for, ir para a rua fazer campanha eleitoral, não está indo só por amor à cidade. Isso aí é um discurso para vender ideias, né? Não está indo só por amor à cidade. Ele tem realmente um interesse próprio em cima disso. Aí você pega a questão da gratidão. Ciro Gomes, no processo eleitoral, ele disse uma coisa interessante. Por que as pessoas apostam no assistencialismo permanente, na política de manutenção da pobreza? Porque o cidadão e a cidadã ainda têm aquele hábito do agradecimento, embora se diga que as pessoas são ingratas. Mas as pessoas que são contempladas, seja com passa 6 meses aguardando um procedimento cirúrgico, aí liga lá para o fulano, que liga para cicrano, que liga para beltrano, a cirurgia resolve, então ele já vai fazer aquela compensação. O que não é de todo errado, porque o ser humano que não reconhece o que se fazem por ele e para ele, dificilmente será reconhecido. Deu uma intervenção nessa tua fala bem aí. Por que falta o serviço médico, o serviço de saúde no balcão do hospital, do posto, da UPA? Intencionalmente. Eles já fazem essa política de não oferecer o serviço para todo mundo, para poder, com aquele serviço de saúde, comprar o voto. Deixar o eleitor preso, amarrado naquela coisa. E isso é uma monstruosidade. E aqui eu vou voltar para uma provocação para você. Não vote em quem compra, não vote no candidato que dá a consulta, porque ele já, certamente é um que já está envolvido lá nas questões da saúde. Ele já fez tudo para a saúde não dar certo, que é para ele poder aparecer como salvador do paciente, dando uma consulta. Aí, não vote nesse cara. As pessoas de vésperas de eleições correr para poder fazer aquelas cirurgias pendentes na família, né? Corre lá, aproveitar a campanha eleitoral para fazer cirurgia, né? Aconteceu aí, né? Fazer a cirurgia está certo. O que está errado é votar em quem deu a cirurgia. Tá porque difícil. é mesmo a mesma pessoa que atrapalhou
roubou o dinheiro da saúde. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. A senhora falou agora há pouco que eu conheci a sua fase no Conselho Municipal de Saúde. Você falou na questão de conselho, alguém integrante do conselho é de oposição. A função do Conselho Municipal de Saúde, eu vou falar no nível municipal, mas o Conselho de Saúde existe nas 3 esferas, né? Vamos usar esse termo. Mas qual é a função? Por que tem que se configurar a oposição em situação quando o papel, a palavra conselho tem dá um norte, uma diretriz para a atuação do conselheiro? Bom, o certo é que não houvesse oposição lá dentro, que todo mundo estivesse trabalhando em torno do objetivo comum, que é o bem-estar da sociedade, que é a realização do serviço de saúde da maneira mais ampla, mais geral, mais satisfatória para a população. Mas, infelizmente, os prefeitos compram alguns conselheiros, em geral, a maioria. Compra a maioria dos conselheiros, assim como compra a maioria dos vereadores, para aprovar as contas do prefeito. A senhora vai entrar num assunto delicado, né? Porque quando se diz que se compra, você está colocando... Isso, se tem uma leitura em nível de município, você vai para nível de estado e depois você vai para nível de união. Poder-se-á dizer que quem faz base está sob a mesma condicionante? Quem faz base? Quem faz a base está sob a mesma dizer que é o aliado. Eu vou simplificar aqui. Para começar, eu vou aqui de doutor Enéas. Doutor Enéas é uma pessoa que eu admirava demais. Para começar, não deve prefeito, nem governador, nem presidente da República, não deveria ter base parlamentar. O parlamentar existe ali para fazer um trabalho que é legislar, fiscalizar o gestor, quer municipal, estadual ou federal, fiscalizar, apoiar os projetos do gestor que sejam bons para a cidade, sem nenhuma pressão, sem receber nada em troca, porque o trabalho que ele se propôs a fazer é aquilo. Então, se o projeto é bom, é o PIX, precisa ser votado, sei lá se foi assim, vai ver, é só um exemplo. Precisa ser votado, então todo deputado federal vai votar no PIX, porque é bom para todo mundo. E outros projetos que são bons para... Seria o ideal, né? Tá. E não essa história de base parlamentar. Isso é uma espécie de imoralidade que se criou na política para poder justificar a corrupção. Mas a gente não esbarra aí no problema partidário? Por exemplo, se você se propõe a ser prefeita de Imperatriz, se você é eleita, você certamente é candidata por um partido político que tem um grupo político, que aí entra a história da nova política, que é o pessoal vender a ilusão de que tem broto sem estar fixado no caule da árvore. Que é uma linguagem metafórica para dizer que a política nova, o candidato novo, a pessoa física nova, não significa renovação na política, porque todo partido tem a sua base, tem a sua raiz. E onde é que fica aí? Você ganha para a prefeitura da cidade, o seu partido, a tendência é de apoiar. Todo mundo aqui deve lembrar aquele prefeito, se não me engano, de Nova Venécia, no Espírito Santo. Espírito Santo, né? Que ele andava nas praças, plantando coisa, lavando, limpando, não sei. Esse sujeito, como é o nome dele, menina? Pesquisa aí para mim. Meneghelli, Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli. O Sérgio, ele não tinha base parlamentar. Ele fez o melhor governo de Nova Venécia sem base parlamentar. Poderia Doutora dizer que Graça, o único de Imperatriz, o único do Brasil que não teve base. Eu faria do mesmo jeito. Aquele homem deu uma lição. Eu não teria base parlamentar nenhuma. Vereador, a sua obrigação é votar os... Mas a senhora ia para a rua plantar para fazer também, porque ali o povo tinha que... porque ele vai ali, ele vai para a rua fazer aquele negócio que ele faz, para poder conquistar a popularidade, né? Eu, como juíza de Imperatriz, eu entrava dentro de um ônibus aqui no sábado, de calça comprida e tal, e ia visitar os bairros para saber como vivia o povo que eu estava julgando. Como é que esse povo vive? Tem testemunha para dizer, né? Você estava falando que... Quando eu estivesse na audiência, o que eles falassem, na hora que eu fosse julgar, eu conhecia a realidade da minha cidade. Juiz que vive só em gabinete... Mas o Meneghelli deu derrame recentemente, né? Ele está puxando da perna do lado, ele está andando com o auxílio da família. Será que é porque ele tentou fazer a política e a pressão não resistiu? Não, é porque dá gente bom, dá gente ruim. Porque ele era um forte físico
né? E trabalhar, mas que deu derrame, ele deu, recentemente. E ele foi eleito deputado, se não me engano, estadual com o maior número de votos. Pessoal, vamos mais um bloco de intervalo comercial, tá? Mais uma vez, tá? Pagar a conta, tem que pagar. Você que ainda não tem uma assinatura assim, para que você já assistiu, tentou assistir um filme lá na Netflix, na Amazon, e você olha assim, vai dar aquela travada, é porque você não tem a Júpiter em casa. Vá lá, faça a sua assinatura Júpiter Internet. É rápida, velocidade, ultra velocidade. E aí você quer andar bonita, elegante, cheirosa, vá lá na... como é que é o nome, produção? Por isso que eu preciso da fichinha aqui, rapaz. Impera Bijux. Meu amigo Clécio está assistindo o programa, tá? Esse é o Barranquetes, a estreia. Daqui a pouquinho, tá? Mas muita polêmica vai rolar ainda no programa de hoje. O pessoal tá esperando aqui, ó, tá perguntando, cadê a polêmica? Então vem já, tá? Logo após o nosso intervalo comercial. Já pensou trabalhar em home office, jogar online, assistir filmes e séries sem problemas de conexão? Chegou o pacote que você esperava. Internet em ultra velocidade na Júpiter Imperatriz. Até 500 megas por apenas R$ 99,90 por mês. Isso mesmo, só R$ 99,90. A primeira mensalidade só é paga 30 dias após a instalação. Consulte nossas condições contratuais e faça viabilidade técnica. Ligue e assine agora. 99 3529 3131. Júpiter Internet, 25 anos conectando pessoas. Olha, eu quero apresentar para você agora 3 lojas com segmentos totalmente diferentes. Agora, a primeira te deixa sempre bela e elegante com produtos de qualidade. Eu estou falando da Impera Bijux. Aqui você encontra bijuterias, maquiagens e acessórios em geral. Impera Bijux, bijuterias e acessórios atacado e varejo. Avenida Getúlio Vargas 785, no Calçadão B de Imperatriz. Olha, o nosso Barrancast é porque o pessoal aqui já diz, olha, Kleber, cat é gato. É cast, tá bom? Barrancast está de volta aqui de podcast. De volta e, claro, nós estamos aqui com a nossa entrevistada de honra, a doutora Graça Carvalho. Doutora, a senhora atua na área civil e na área criminal em várias comarcas aqui do estado do Maranhão. Aqui em Imperatriz foi titular de uma vara criminal, como crimes de tráfico e crimes de trânsito. E é o seguinte, eu acho que essa pergunta ela é muito fácilzinha para a senhora, que eu peguei uns dados aqui e no finalzinho já tem a minha pergunta já formulada. Presta atenção. Em 2019, a senhora acompanhou muito bem, em 2019, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prisão, olha só, a prisão em segunda instância seria considerada ilegal a partir daquele momento. Esse entendimento é válido até hoje. Contudo, muitos juristas divergem a respeito disso. Baseado na sua experiência na área jurídica, qual a sua visão sobre a prisão em segunda instância? É boa, mas... Eu acho que está correto. Tem que prender. Não é porque prenderam o Lula, não? Não é porque essa prisão do Lula, ou melhor, essa descondenação dele, ela foi tremendamente prejudicial para o Brasil. Aí os eleitores de Lula que me perdoem, mas foi um absurdo e ela foi toda planejada. O pessoal da política nacional pensou assim, não tem ninguém no Brasil capaz de enfrentar o presidente Bolsonaro nas urnas. E aí foi lá o próprio Supremo com essa história de prisão, derrubou a prisão em segunda instância, que ele mesmo, o Supremo, já tinha admitido em outras situações, né, já estava fora de... Foi aprovada a prisão em segunda instância, foi aprovada, por isso resultou na efetivação da prisão. Era pacificado, vamos dizer assim, era pacificado. Exatamente. E quando foi na hora aí de se mudar o governo federal, aí se voltou para essa questão aí, o Supremo terminou votando. Existem muitas decisões do Supremo, ultimamente, altamente polêmicas, inclusive decisões que contrariam a Constituição. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. Não é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso não está na nossa Constituição, não está no nosso Código Civil. Quem foi que
criou a prisão, aliás, o casamento entre pessoas homossexuais, o Supremo veio e disse, não, deixa... E legislando já Saiu há da muito condição tempo, né? de guardião para adaptação da Constituição, né? Aí eles ficam dizendo... Daí eles estão criando lei. O Supremo está criando lei. Atualmente, até a coisa julgada foi atingida. Eu vi o ministro Fux falando que é um absurdo, ele considera um absurdo aquela decisão sobre as dívidas tributárias que já estavam decisões transitadas em julgado, livrando a pessoa do pagamento há 10 anos, e aí o Supremo disse, não vale mais. Gente, isso é um negócio terrível. Insegurança jurídica, né? No traduzir da coisa. Gera insegurança jurídica porque a questão da segurança jurídica ela é fundamental em uma sociedade, em um país, para você ter certeza, ficar em paz de que aquela causa que você ganhou na justiça, ela vai permanecer para sempre. Ela virou uma coisa julgada, é um direito seu e ninguém vai mexer naquilo. Então, o cidadão precisa ter essa segurança. É isso que nós chamamos de segurança jurídica. E, de repente, o Supremo vem e desmancha atinge, derruba, quebra essa regra, esse pilar do sistema jurídico e o país fica assim, como a gente está hoje. Está uma insegurança em todas as áreas, não é só Difícil jurídica. até para o advogado fazer a defesa, né? O que ele faz? Ele vai fazer a defesa constitucional ou inconstitucional? Porque já que se age de forma inconstitucional, há decisões inconstitucionais, vamos dizer assim, a senhora já ponderou, disse aí que há decisões fora da Constituição, foi isso que a senhora falou, né? Na verdade, inconstitucionais, né? Aí o advogado fica numa situação complicada, né? Como é que ele vai fazer a defesa? Tá lá um exemplo, são os presos, vamos dizer, os presos políticos, eu digo preso político porque todo mundo sabe da minha opinião com relação a essa questão, meu posicionamento. E aí eu pego esse gancho para fazer também essa pergunta, trazendo aqui para a questão de Imperatriz. Lá existe ainda esse embate nacional e tem entre direita e esquerda. E eu acredito que isso permanece, como vem ocorrendo já desde esse aquecimento dessa pauta que ela não termina, ela começou desde a primeira eleição da Dilma. E aí eu pergunto para a senhora, com relação à Imperatriz, essa próxima eleição, duas perguntas. A senhora é novamente candidata a prefeita? E a segunda pergunta essa pauta direita e esquerda, como é que a senhora vai se posicionar com relação a isso? E se a senhora pudesse responder assim, bem rápido. Né? É o seguinte, eu estudei muito sobre essa questão do socialismo e eu vi que o socialismo não é uma coisa boa quando ele só é bom na teoria. Eles pregam assim, tudo igualdade, todo mundo deveria ser igual, mas eles mesmos criam as polêmicas. Eles jogam o preto contra o branco, o pobre contra o rico, o pai contra o filho, etc. Então, o que a gente tem visto no socialismo é que eles destroem a família, o respeito à pátria, a Deus, o respeito a Deus. A gente tem visto aí no carnaval, baseado nas ideias socialistas, as coisas monstruosas que estão acontecendo de desrespeito a Deus. Enfim, então eu não adoto, já militei na esquerda, abri os olhos, Deus me salvou Foi um livramento. do engano da esquerda. Eu sou uma pessoa que respeita Deus, respeita a família, respeita a pátria e para mim não tem esse negócio de imoralidade, vai todo mundo aí fazer cocô no meio da rua, não sei, não. Dentro dessa pergunta, Ruda, só para concluir o raciocínio aqui dela, da resposta e a tua, por que ainda é muito pífia o número de mulheres? A senhora é corajosa, é pífia demais nesse engajamento político. Muita mulher tem medo de participar. Olha, porque é muito difícil lá dentro, a mulher, ela não tem apoio dos partidos, ela só é convidada pelos partidos, porque tem uma lei que obriga, senão a candidatura do... Agora nós vamos abrir uma polêmica. Pode até deixar para o próximo bloco essa aí, porque nessa bucha da cota para candidatura que eu vou entrar.
É aí onde entra a ignorância da interpretação aí com relação a... Porque a alegação de derrubar a prisão em segunda instância é a alegação de que a Constituição previa que só pode ser preso depois do processo transitado e julgado. Aí surge a velha pergunta, essa turma está presa sem trânsito, sem julgamento, sem inquérito, sem nada. Pegou, fechou, né? Outro ponto importante, tem uma polêmica aí que a base do governo, inclusive, e o deputado, tem um deputado aqui do Maranhão que pisou na bola e pisou feio. E eu vou dizer no próximo bloco que é o do Cabra, que é para ele aprender a respeitar a cidade. Tratou da questão para apurar a questão das imagens, né? Abriu uma CPI para apurar. Porque não se pode acreditar, não se pode acreditar que os três poderes, um prédio desse aqui, ele tem câmera de circuito interno. Um elevador desse, você entra, ele tem uma câmera de circuito interno. E um prédio de três poderes não tem? Então, fecharam aí a torneira da CPI. Abre o jogo, tem um deputado daqui que não votou a favor. Pode dizer? Diga. Pelo que eu andei sondando, foi o rapaz aí, o deputado federal, que está com o primeiro mandato, que é o JP. Né? Josivaldo não votou a favor da... Não, contra. Aí ele votou contra. Contra a não, CPI. na verdade, não tem contra. Eles estão coletando as assinaturas, né? Exatamente. Quer dizer que ele não assinou. Se ele não assinou, já de cara já votou. Assinar para a abertura da CPI do 8 de janeiro, que é um absurdo. Ele já se colocou do lado da direita, que está dizendo que aquelas pessoas ali eram criminosas, que a Rede Globo... Gente, pelo amor de Deus, vamos ver a Rede Globo. Pode deixar o povo assistir. Eu já disse. Agora, a Rede Globo fica chamando de terrorista, golpista. Ali não tinha terrorista. Tem senhora, né? Tem senhoras, crianças. Colocados lá. Foram colocados por quem tinha o propósito de fazer, de desmerecer, derrubar o movimento democrático que estava acontecendo no país. A lei parece que só serve para uns, porque parece que tem o caso da prevaricação, né? Inclusive do ex-governador e do próprio Lula, que antes, sabendo que ia acontecer aquilo ali, deu uma viajada para fora de Brasília para poder deixar o espaço aberto para as coisas acontecerem. GSI também. Mas a questão, doutora, a senhora não respondeu. A senhora é candidata a prefeita? Com relação ao que eu estava falando da direita e esquerda, né? Imperatriz tem aí uma votação grande para o candidato da direita, presidente, o Bolsonaro. E esse eleitorado, voltando à pergunta da questão da direita e da esquerda, Imperatriz, ele vai de novo buscar o candidato da direita, acentuou essa percepção de quem são os candidatos que se posicionam nesse campo e quem não são. A senhora acha que esse eleitorado vem de novo buscar esse candidato que se identifica na eleição municipal? Olha, eu acho assim, está havendo um interesse muito grande das pessoas pela questão política. Então, eu acho que um grande número desses eleitores que votaram em Bolsonaro, eles vão permanecer na direita, até porque não há motivo para ir para a esquerda. A esquerda não está governando, está um desastre a atuação do presidente Lula. No meu conceito, o negócio dele é ministério, é despesa. A picanha vai baixar. A vaca louca vai fazer a picanha baixar. Será que não é uma estratégia do governo, não, esse negócio aí? Porque a Índia e a China segura a compra para até descobrir realmente se tem vaca louca ou não. Naturalmente, o que está de carne no estoque não sai mais do Brasil. Aí o preço cai, isso é natural da economia. Não é estratégia do governo para cair o preço da picanha, não? Eu imagino que possa ser, mas eu não quero dar uma aqui de Miriam Leitão, né? Que fala muita coisa, apesar de dizer economista, fala muita bobagem, mas não há razão, assim, nenhuma para que o preço do gado esteja baixando desse jeito. Então, pode ser que tenha uma relação aí com a picanha, como prometeu, e agora não quer nada. Eita! Vamos então para mais um bloco de intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai, claro, continuar sabatinando a doutora Graça. A gente vai falar sobre governo municipal, como é que está a estrutura, a infraestrutura da cidade. A doutora Graça sempre tem
batido no peito, né? E diz, olha, eu sou competente, Kleber. Se eu fosse prefeita dessa cidade, eu faria assim. Daqui a pouco a gente vai ouvir dela como essa cidade estaria. Porque, no meu entendimento, Rode, antes do intervalo, eu queria que uma campanha eleitoral fosse no inverno aqui em Imperatriz. Talvez seria diferente o resultado da eleição. Fosse no inverno. Pedir voto lá no inverno. Aí seria diferente, tá? Mais um bloco e a gente volta já já. Já pensou trabalhar em home office, jogar online, assistir filmes e séries sem problemas de conexão? Chegou o pacote que você esperava. Internet em ultra velocidade na Júpiter Imperatriz. Até 500 megas por apenas R$ 99,90 por mês. Isso mesmo, só R$ 99,90. A primeira mensalidade só é paga 30 dias após a instalação. Consulte nossas condições contratuais e faça viabilidade técnica. Ligue e assine agora. 99 3529 3131. Júpiter Internet, 25 anos conectando pessoas. Olha, eu quero apresentar para você agora 3 lojas com segmentos totalmente diferentes. Agora, a primeira te deixa sempre bela e elegante com produtos de qualidade. Eu estou falando da Impera Bijux. Aqui você encontra bijuterias, maquiagens e acessórios em geral. Impera Bijux, bijuterias e acessórios atacado e varejo. Avenida Getúlio Vargas 785, no Calçadão B de Imperatriz. E o nosso terceiro e último bloco do programa Barrancast está de volta. E eu queria, sem perca de tempo, porque os colegas têm mais perguntas, continuar com a pergunta que é assim, uma área sua de excelência. E eu coloquei dados porque para ajudar na sua resposta. Olha, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil alcançou a marca de 909.061 presos. Desses, quase metade não foram condenados ainda. Porque temos tantos presos e a violência não diminui. Onde o país, doutora Graça, está errando? Bem rapidinho. Eu acho que o sistema prisional do Brasil, ele é muito falho, ele não recupera as pessoas que entram lá saem pior do que entraram, então é um sistema falido, essa é uma das razões porque continua superlotado. Outra coisa são a economia. Olha, vamos aqui falar rapidinho, eu não posso deixar de falar disso. Pode ficar à vontade. A questão do Maranhão. O Maranhão é um estado falido, quebrado. Por quê? Porque ele não produz nada. O Maranhão não produz agricultura. Tudo que a gente come na nossa mesa hoje vem de outros estados. O arroz do Rio Grande do Sul, o feijão vem de Minas Gerais, de Unai, a abóbora vem do Paraná, aqui do Goiás, abacaxi, todo tipo de fruta vem de outros estados. Vem inclusive dos estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia. Bahia manda para cá tudo, feijão, melancia e etc. A vocação produtiva do Maranhão ainda? Tudo. E nós não produzimos nada. Nós temos aqui quase 1.000 assentamentos rurais. As pessoas estão morando lá nos seus assentamentos, em cima, com o seu lote cheio de mato. E ela não planta nada porque não tem ajuda do governo. Ninguém consegue plantar, não é preguiça não. Tem gente, quando eu falo isso, algumas pessoas dizem, o maranhense é preguiçoso. Não é não. O maranhense não é preguiçoso, ele nunca teve um governador. Capacitação, deixa eu fazer um de advogado do diabo aqui, como diz o Eu vou discordar de que é falta de assistência, porque eu acompanhei pessoalmente um tempo aqui na região a visita, que é uma máxima que os secretários de agricultura dos municípios de médio e pequeno porte, a Imperatriz está entre os grandes, mas eu nunca acompanhei visita desse pessoal, que acho que nem fazem mesmo, mas eu não vou falar dos que eu fui pessoalmente. Fomos um período, numa cidade vizinha aqui, eu fui fazer o trabalho jornalístico, cobrir a entrega de sementes, aquela festa que se faz na cidade quando recebe uma máquina agrícola, aquele jirico para puxar o arado, né? E aí arrumei logo uma confusão com o secretário, porque uma pessoa veio dizer que o jirico estava exposto ao sol e à chuva, e quando alguém precisava do jirico para fazer o arado da terra, aí tinha que bancar o combustível e dar o agrado do motorista, né, do piloto. Aí entregou aquela semente lá. Aí passou o tempo, eu fui lá na época que era previsão de colheita, e cheguei lá e disse, não, ninguém plantou não, fizemos foi comer. Então nós temos um problema
Escute. de sincronia. De... Mas Antônio. comeu a semente? Antônio. Não plantou, recebeu o Antônio, arroz, deixa eu lhe depois dizer. Mas Uma- não é pra comer não, moço. Ele tem... Presta atenção. Ele não é... O feijão, Ele é só pra ele plantio. não vem mais, não. Não comeu, não dá pra comer não. Não, mas... Lá, Olha, Comeu ou não comeu? não tem. Primeiro Tá lugar. pra fora, Ele porque vem não com um plantou. produto em cima. Em Arroz não, primeiro arroz não tem lugar, arroz, não. para produzir agricultura Tem familiar, ele produção precisa de arroz, não, mas não, de acabou. terra, de uma terra documentada, ele precisa de dinheiro e de assistência Doutora, técnica. mas nós tivemos 8 anos nós de Flávio temos uma Dino, lei. o governo disse que o Maranhão melhorou. Não fez nada de agricultura familiar, não fez nada. Tem um lugarzinho que ele fez só pro forma, tipo assim, um canteirinho ali para dizer, olha, tem agricultura familiar aqui. Só num lugarzinho lá. Não fez uma política geral de incentivo à agricultura familiar, que seria regularizar a documentação da terra, mandar nomear, contratar agrônomos para dar assistência técnica, porque ninguém consegue plantar. Eu sou pequena produtora rural. Eu tenho plantação de limão, de um bocado de coisa, macaxeira e tal. E ninguém consegue produzir se não tiver orientação de quem sabe de um técnico, porque você planta lá, primeiro, precisa entrar... Fiquei preocupado agora, porque o Brandão está dizendo que é continuidade do governo Flávio. Aí se a senhora disse que o governo foi ruim do Flávio, então o Brandão vai ser ruim? É a continuidade Mas eu da acho que o ruindade? Não está falindo, o nosso povo tá indo para os garimpos. Ó, gente, essa questão do garimpo lá em Roraima, lá na Amazônia, há um percentual aí que eu chuto assim, 70%, 80% é de maranhense. Os garimpeiros são maranhenses, porque os maranhenses estão sendo expulsos há muito tempo, desde aquele livro lá, Honoráveis Bandidos, vocês leram? Simulei tudo. Naquela época foi expulso. E eu tenho umas anotações para fazer um Mas então a senhora sabe se tem o dinheiro da Serra Pelada, então. Sei. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o presidente da Comigasp foi para a televisão agora, ontem, e disse que se pagar o boleto lá, disse que o dinheiro da Serra Pelada sai agora em maio. Eita! Isso é mentira. Quem é o cara que falou? É mais uma brecha para faturar, né? Esse cara não Jessé Simão. tem vergonha. Não tem vergonha de continuar mentindo. Não tem vergonha. Jessé é meu amigo. Você não tem vergonha de continuar mentindo, não, companheiro. Não vai pagar nada. É mais uma estratégia para tirar dinheiro desses pobres garimpeiros que vêm sofrendo aí há décadas. Nós estamos no terceiro... E é ouro perdido já. Nós estamos na terceira geração de garimpeiros e nunca recebeu esse dinheiro. Você vem com essa mentira para cá, meu amigo. Doutora Graça, rapidinho aqui, por gentileza, só para a gente finalizar com chave de ouro. A senhora, a gente já discutiu aqui a questão da prática, a teoria, tudo é algo diferente, né? Dirigir um carro é algo diferente do que você, eu estou vendo ali, é bem fácil. Mas assim, tá na prefeitura é diferente de você estar fora dela. Se hoje a doutora Graça Carvalho fosse prefeita de Imperatriz, como é que essa cidade estava? Fala sério. Ela estaria com um serviço de saneamento básico completo, que ela nunca teve. Nós nunca tivemos um prefeito competente aqui em Imperatriz. Nunca tivemos. E outras coisas mais. A gente teve gente que largou o trabalho de médico para virar político e teve 22 anos de mandato e deixou a cidade desse jeito. E temos um outro, e temos o Dom Marques, e temos todo mundo. Então, Madeira e o Dom Marques deixaram a cidade na miséria. E veio esse delegado e acabou de lacrar. Porque não tem planejamento. Gente, para fazer gestão pública, a gente precisa, primeiro, ter caráter, boa vontade. Segundo, fazer planejamento, planejar a cidade. E terceiro, executar esse planejamento fazendo obras de infraestrutura, de trânsito, de tudo. E também de agricultura familiar, viu? Que a gente precisa fazer. Se eu for prefeita aqui um dia, nós vamos fazer agricultura familiar em Imperatriz, para o povo de Imperatriz parar de comprar coisa de fora. Então, é preciso ter essa coisa da visão administrativa, vontade de fazer, seriedade em fazer, e para a gente poder ser um bom prefeito e ter a cidade transformada para melhor, que é o que a gente nunca teve, precisa ter.
a primeira vez. Muito bem. Olha só, parece pouco, mas já estamos aqui com 1 hora de programa. 1 hora de programa, tá? E a gente quer agradecer você. Só lembrando que essa programação está linkada em mais de 500 grupos de WhatsApp, fanpage, o YouTube, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, tá? É o primeiro programa podcast, tá? E a gente a cada semana vai estar trazendo um convidado sempre especial. E o objetivo não é a gente passar a mão na cabeça para que ele faça campanha política, não. O nosso objetivo é trazer aqui e mostrar para o senhor e para a senhora que há um novo canal de entretenimento, de informação, de diversão e, acima de tudo, de muita informação com credibilidade e respeito, que é o que nós temos com todos os nossos convidados. E isso é recíproco. Eu quero aqui agradecer a doutora Graça Carvalho, aos nossos colegas que mediaram conosco, Antônio em Contexto, Holden Arruda, e a gente deixa o espaço para cada um de vocês também falar com o nosso público presente que está nos assistindo pelo tablet, pelo celular, pelo notebook ou em casa pela TV. Eu faço a observação com relação ao que a doutora Graça falou, com relação o eleitorado, né, que não está realmente qualificado para escolher um bom candidato. E é uma pena que que o eleitorado não consiga ver na senhora, que eu acredito e vejo capacidade para a senhora de gerir a cidade com qualidade e resolver muitos problemas que muitos prefeitos não fizeram, cada um com seu motivo, sua razão. No entanto, eu vejo, sim, na senhora essa capacidade de gerir a cidade de Imperatriz e agradecer pela sua participação aqui no programa. Muito bem, eu agradeço você, que é a razão primeira da gente estar por aqui, de ter montado essa estratégia, esse time para poder estar falando com você. E agradeço a Deus, que é o regente maior dessa nossa programação. E Kleber Carvalho pelo convite, claro, o Ruflis, o Holden Arruda é o parceiro do enfrentamento, o nosso suporte técnico siriano e a convidada Graça Carvalho. A gente se encontra. Doutora Graça, suas considerações, por gentileza. Eu quero agradecer também você, o Prince, todos os participantes e deixar para o povo que está nos assistindo, que eu agradeço muito também. Vocês são a razão realmente da existência dessas entrevistas da gente na imprensa. Que a gente se prepare para a próxima votação, que não entre na campanha de um candidato dizendo eu sou desse candidato, ninguém é de ninguém. O eleitor, ele tem que ser autônomo, ele tem que pensar na cidade e não no candidato. Lembre disso e vamos aí melhorar essa cidade, fazer com que ela se transforme numa Araguaína, pelo menos. Gente, a Araguaína está tão bonita. Olha, a Imperatriz não chega aos pés. E Imperatriz é muito mais importante que a Araguaína. Só que nunca teve uma administração competente. E em nome de Imperabijux e também Júpiter Internet, a gente encerra por aqui a estreia, né? A primeira edição do nosso Barrancast, tá bom? A todos um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana com mais um convidado especial.